Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou contar a história de uma mulher que largou tudo para seguir o desejo de trilhar o seu próprio caminho em uma época em que isso era inaceitável pela sociedade. Maria Quitéria simplesmente fingiu ser um homem para se alistar no exército e lutar pela independência do Brasil em 1822. Pois ela não era fraca não, viu? Uma mulã brasileira que, infelizmente, é muito pouco lembrada nos livros de história, quando, na verdade, ela deveria ser exaltada pela sua coragem e determinação. A história dela é incrível e, como estamos próximos do Dia Internacional da Mulher, para hoje é o que tem. Muita gente, o Dia Internacional da Mulher é uma data para exaltar a beleza de ser mulher, oferecendo flores e chocolate. Ah, me poupe, né, cara? Em partes, pode até ser, e a gente até aceita os presentes, viu? Porque é gostoso receber um carinho. Tudo bem, isso não é um problema. Pelo menos pra mim, não. Ai, hoje eu sou bendita entre os homens. Mas, na verdade, essa data surgiu a partir da luta de operárias no início do século XX para cobrar melhores condições de trabalho nas fábricas. Bom, o mais correto seria dizer por condições mais humanas, porque a carga horária era exaustiva, chegando a absurdas 15 horas diárias e não havia a mínima, mas a mínima segurança no ambiente de trabalho. Você sente dores, tosse muito, dedos esmagados, úlcera nas pernas, dor de cabeça pelo gás. Recebemos 13 shillings por semana. Os homens recebem 19. Então, este é um dia de conscientização muito mais do que de comemoração. O senhor escreveu um artigo dizendo que a mulher nasceu para lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido. E para que mais serve uma mulher? Estou falando com um homem ou com um jumento? E mesmo quando se fala em conscientização no Dia Internacional das Mulheres, muita gente gosta de exaltar a beleza de ser uma guerreira. E olha, a gente só quer igualdade e não ter que ficar lutando por tudo, especialmente pelo básico, que deveria ser nosso por direito. A mulher tem direito ao trabalho e ao salário. A mulher não necessita de um marido, sabe muito bem se virar sozinha. Mas infelizmente as mulheres ainda precisam sim lutar muito para garantir espaço, segurança e liberdade. Ainda hoje a batalha é dura, sendo muito mais difícil para aquelas que são invisibilizadas, seja por condição social ou racial. Que levaria uma negra a requerer estudar em uma escola de brancos? Pretendo ser uma engenheira da NASA, mas não posso fazer isso sem assistir aulas nesse colégio de brancos. E não posso mudar a cor da minha pele. Agora, se hoje ainda há muito a ser conquistado, imagina há 200 anos. Faz tempo. Por isso que neste vídeo eu quero trazer um registro da trajetória de Maria Quitéria, uma mulher nascida no interior da Bahia que, tal qual a Mulan, fingiu ser homem para se alistar no exército. E você aí pensava que esse tipo de coisa só acontecia na ficção, né? Aliás, a própria Mulan foi inspirada em uma história que pode mesmo ter sido real, para você ver como são as coisas, e é uma história milenar. E eu vou contar tudo isso aqui. Mas antes, já deixa aquele seu like ousado neste vídeo. Se inscreve no canal para ele ganhar mais espaço neste campo de batalha que é a internet e compartilhe para inspirar suas amigas e trazer mais pessoas nesta conversa. Você conhece a história de Mulan? Não lembro? Talvez você conheça pela animação de 1998 da Disney e pelo filme lançado há pouco tempo também pela Disney. Leal, corajosa, verdadeira. Muita gente não sabe, e tudo bem, mas a animação foi inspirada em um famoso poema chinês do século XII chamado A Balada de Hua Mulan. Para muitos, a história não passa de uma lenda, mas alguns historiadores realmente acreditam que tenha sido inspirado em um caso real, ou em vários de diversas mulheres que lutaram na guerra e tiveram seus nomes esquecidos pelos livros de história. E poeticamente, todas elas seriam Mulan, e é muito lindo isso. Temos que ser fortes. Segundo
Segundo o poema, Hua Mulan teria vivido no período da dinastia Wei do Norte, que durou de 386 a 534 d.C. Nascida em um pequeno vilarejo conhecido pela prática de artes marciais entre a sua comunidade, Mulan teria crescido em um ambiente em que estava acostumada com este tipo de habilidade. Mas a vida de Mulan era a típica vida de uma jovem criada para se casar e servir ao seu marido. Mas terá que ser bem calma, obediente, com bons modos e com muito amor. Essa era uma comunidade pacata, até que o imperador chinês ordenou que um homem de cada família deveria lutar na guerra contra os mongóis e tribos nômades que estavam invadindo o norte da província chinesa. Mas para poder se alistar, Mulan, que tinha apenas 18 anos, então se disfarçou de homem. E desta maneira serviu ao seu país por 12 anos sem ninguém descobrir a verdade, chegando inclusive a cargos de liderança no exército, e ela era muito admirada pelos seus companheiros de batalha. Sua verdadeira identidade acabou sendo descoberta somente ao final da guerra, um escândalo na época. Sabia que havia algo errado nisso. Uma mulher. Figura traiçoeira. Alta traição, desonra em último grau. Afinal, como assim uma mulher poderia ser uma guerreira tão habilidosa? Pois é, eu conto ou você conta? Deixa eu explicar. Diante da realidade, o próprio imperador reconheceu o valor de Mulan, oferecendo a ela um alto posto em sua guarda, mas ela recusou por querer simplesmente voltar para casa. Leve isto para que sua família saiba o que você fez por mim. E isto para que o mundo saiba o que você fez pela China. Seja na ficção ou na realidade, a história de Mulan é realmente incrível, né? Mas você sabia que na história brasileira a gente tem a nossa própria Mulan? Desculpa, o que foi que disse? Pois é, e aqui não temos dúvidas, ela realmente existiu. Há registros históricos que documentam sua trajetória absolutamente incomum para uma mulher no século XIX. Maria Quitéria de Jesus nasceu na fazenda Serra da Agulha, na freguesia São José, hoje Feira de Santana, na Bahia, no dia 27 de julho de 1792. Ela era filha do fazendeiro português Gonçalo Alves Almeida e de Joana Maria de Jesus. E como era comum entre as meninas naquela época, ela nem frequentou a escola. Pode isso, Arnaldo! Porque afinal, elas eram criadas somente para os afazeres domésticos, o casamento e a maternidade. Só isso. Sem direito à escolha, não era oferecido opções a elas, isso era absolutamente impensável. Mas Quitéria não queria saber de nada disso e gostava mesmo era de caçar. Infelizmente, com apenas 10 anos, ela ficou órfã de mãe e teve que assumir a casa e cuidar de seus 2 irmãos mais novos. Era uma criança, cuidando de outras 2 crianças. O pai dela se casou pela segunda vez. E lá vamos nós. Mas logo ficou viúvo de novo. E casou-se de novo, pela terceira vez. Lá vamos nós. Mas não pense que o fato do pai dela ter casado de novo ajudou em alguma coisa Quitéria, que deu algum suporte para ela no cuidado da casa e dos irmãos. Porque a esposa do pai dela era uma madrasta e não aprovava o comportamento independente de Maria Quitéria. Aliás, na época, todo mundo achava estranha a forma como ela agia, simplesmente por ela ter opinião e vontade própria. Eu tô passada, chocada. Incompreendida pela família, insatisfeita com o futuro que seria obrigada a viver, Maria Quitéria sonhava mesmo em sair de casa em busca de novas possibilidades. Toca pro inferno, motorista. Em setembro de 1822, após a proclamação da independência do Brasil, muitos grupos civis eram contrários à decisão de Dom Pedro I e entraram em conflito com o exército. Várias batalhas aconteceram em todo o território brasileiro, porque não foi de um dia para o outro que o nosso país se livrou do domínio português, não. Portugal não aceitou fácil assim. Tá louco, é isso? Não pode ser, só pode estar louco! Não foi somente o grito de independência ou morte e estava feita a coisa, não. Declaraste a independência. Não é isso que todos os brasileiros querem? Mas isso se faz assim? Isso se fez assim. Portugal não aceitou fácil assim, não. É claro que não, né? Tava fácil para eles. Os portugueses agora não mandam mais nada aqui. E esse Dom Pedro é o quê? Britânico?
E eu falo mais sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, em que eu conto a história das caretas do Mingau. Essa história é sensacional, viu? Mulheres que se fantasiavam de assombração para espantar os soldados que tentaram dominar o território baiano após a independência do Brasil. Ai, Jesus! Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada lá que essa história é inusitada e incrível. Tenho certeza que você vai gostar. Como a Bahia não tinha um exército estruturado e treinado para lutar contra os portugueses, o Conselho Interino do Governo da Bahia fez uma campanha para recrutar voluntários. Quando ficou sabendo da convocação para o Regimento da Artilharia, Maria Quitéria pediu autorização ao seu pai para se alistar, já que dominava a montaria e sabia muito bem manejar armas de fogo. Mas é claro que ele não permitiu. Como assim? Uma mulher, minha filha, se alistar no exército? Não mesmo. Que absurdo! Quanta ousadia, ora bolas! Que coisa, não? Só que Quitéria estava decidida. Ela ia se alistar de qualquer jeito, com ou sem a autorização do pai. Decidida. Para isso, ela contou com a cumplicidade da irmã, que emprestou as roupas do marido e ajudou na fuga. Assim, vestida de homem, Quitéria foi para a cidade de Cachoeira, onde ingressou no regimento de artilharia com o nome de seu cunhado, José Cordeiro de Medeiros. Pois é, ela não usou só as roupas dele não, ela levou o nome do cunhado junto também. Quando descobriu, o pai de Quitéria ficou furioso e foi atrás dela disposto a arrastar a filha de volta para casa. Fez escândalo, causou e chocou a todos, revelando a verdadeira identidade da filha. Ele só não contava com um detalhe: ela era realmente boa em combate e reconhecida por seus superiores. Guerreira. O major José Antônio da Silva Castro, mesmo descobrindo a verdadeira identidade de Quitéria, não queria que ela deixasse sua tropa. Afinal, ela era dedicada à disciplina militar e tinha grande facilidade em manejar as armas. Forte. O major então propôs um acordo ao pai de Quitéria, porque, claro, eles negociavam a vida dela como se fosse uma mercadoria ali, uma moeda de troca entre eles, né? O major propôs transferir Quitéria para a infantaria. Afinal, na cabeça deles, um fuzil era muito mais apropriado para uma mulher do que um canhão, se é que isso faz algum sentido. Mas enfim. Quitéria foi então transferida para o batalhão chamado Voluntários do Príncipe Dom Pedro. E seu uniforme foi até adaptado especialmente para ela, por ser mulher. Aí deram para ela uma calça, um saiote de lã e uma fardeta. Meio esquisito e suponho que até desconfortável, mas na cabeça deles muito feminino. Pelo menos eles achavam, né? É, tá bom. Em seu novo posto, Quitéria participou da defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, da Pituba e de Itapuã. Não foi pouca coisa não, hein? Achei bonito, viu? E no dia 2 de março de 1823, como recompensa por seus feitos e bravura, Quitéria foi promovida a cadete, recebendo uma espada e os acessórios relativos à nova patente. Após a derrota das tropas portuguesas, quando o exército pacificador voltou vitorioso à cidade de Salvador, Maria Quitéria marchou orgulhosa ao lado de seus companheiros de luta e foi homenageada pela população. Pois é, o pessoal ainda fez festinha para ela quando ela chegou na cidade. Meses depois, em agosto de 1823, quando o último grupo de revoltosos português foi derrotado e o Brasil finalmente consolidou sua independência, Maria Quitéria foi para o Rio de Janeiro a convite, onde seria homenageada. Na corte, ela foi recebida como realmente merecia, uma heroína, e o próprio Dom Pedro I colocou em sua farda azul a medalha da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul. Até aí, perfeito, né? Mas tinha que estragar. Reconhecida e homenageada, Maria Quitéria voltou gloriosa para a Bahia, mas com uma carta do imperador no bolso, dirigida a seu pai, pedindo que ela fosse perdoada pela desobediência. Ah, faça-me um favor, né? Era só o que me faltava. Quando Quitéria voltou do Rio, ela foi morar na fazenda da família. Mas como nunca regou e sempre lutou por suas próprias escolhas, contra a vontade do pai, aceitou se casar com seu antigo namorado, um lavrador humilde chamado Gabriel Pereira de Brito. O casal teve uma filha, Maria da Conceição, e juntos tiveram uma vida comum no anonimato, apesar da antiga fama de Quitéria.
Mas aí foi escolha dela, foi o caminho que ela decidiu trilhar então. É sobre isso. Em 1834, seu pai faleceu e Maria Quitéria tentou receber parte da herança deixada por ele, mas teve que enfrentar a madrasta na justiça e acabou desistindo de sua parte na herança. E aí ela realmente ficou numa situação financeira difícil, porque o marido dela não tinha muitas condições. Isso quer dizer que a tormenta se avizinha. Quando ficou viúva, a situação de Quitéria ficou ainda mais complicada. Ela foi então morar em Salvador, onde enfrentou momentos realmente difíceis, com dificuldade financeira e problemas de saúde. Pobre, doente e quase cega, Maria Quitéria faleceu em 21 de agosto de 1853, aos 61 anos. É muito injusto, né? Seu corpo foi sepultado na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, no bairro de Nazaré, em Salvador. E é muito triste que ela tenha terminado a vida assim. Ela foi uma heroína, ela dedicou parte da vida dela a uma causa importante para o país, e mesmo ela tendo sido reconhecida naquele primeiro momento, ela não foi acolhida quando ela mais precisou. Aí ela foi esquecida e praticamente deixada de fora da lista dos grandes heróis nacionais, que é composta basicamente por homens. É horrível. Se hoje nós mulheres temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas, é porque mulãs e quitérias, muitas anônimas e esquecidas pela história, tiveram a coragem de abrir caminho quando tudo era só mato. Heroínas sim, que não devem ser esquecidas jamais, porque apesar de reconhecermos as nossas conquistas até aqui, a batalha não está ganha. Falta muito ainda, viu? Sempre lutei com um braço amarrado para trás. Mas o que pode acontecer quando eu estiver livre? E pra hoje é o que tem. Ela tem ajuda. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você conhecia a história de Maria Quitéria e da Mulan da vida real. E me conta que outra grande guerreira você admira e te inspira. E vale de qualquer área, vamos exaltar quem realmente merece aqui, né? Me conta aí que eu quero saber. Agora aproveita, curte este vídeo, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!